dizendo, eu estava me lembrando lá de Cerâmica, quando a gente pregava numa igreja que não tinha o que tem aqui hoje. E eu me lembro de uma frase que a pastora Maria dizia: pregue para esses bancos como se ele estivesse cheio de pessoas, porque um dia ele vai estar cheio de pessoas. E não vai ser bancos que irá te ouvir, haverá pessoas para te ouvir quando você ministrar. Aquilo ficou na minha mente um tempo, e hoje eu estou aqui acontecendo esse culto, e só está nós aqui. É o melhor culto que está acontecendo para nós aqui. Aleluia. Sabe por quê? Porque esse culto está forjando a nossa adoração. A nossa adoração, ela não pode ser baseada em circunstâncias. Ah, pô, tem um grupo aqui, o Márcio está ali, caramba, e tem uma música maravilhosa. E se não tivesse isso? E se nós estivéssemos na África hoje, ou no meio daquela facção que tem lá, esqueci o nome, aonde que há mortes, aonde que você tem que adorar escondido, né? Não tem essa liberdade, ou que se una 2 ou 3 aqui quietinho, cantando e adorando a Deus. Deus não se faria presente ali, como está se fazendo presente aqui hoje. É muito bom. Tem aquele ditado que diz, né? Quando tem as brasas, né? Quando tem muita brasa, é melhor, né? Junta as brasas todas, o fogo pega com mais facilidade. Aleluia. Mas se não tiver essa brasa, essas brasas todas unidas para fazer aquele fogaréu, a nossa mentalidade tem que ser: o fogo arderá continuamente sobre o altar, que é eu e você. Aleluia. E não pode se apagar. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Estamos aqui nessa noite, por mais simples que seja o que está acontecendo aqui, estamos fazendo a obra de Jesus: salvação, libertação e transformação. E está no poder espiritual, está nas mãos de Jesus realizar. Nós só somos canais, e estamos sendo um canal aqui. Os louvores aconteceram, os irmãos deixaram as palavras, e essas sementes que têm sido plantadas aqui nesse lugar, seja por quem quer que for que esteja falando, ou que esteja ministrando, que esteja cantando, essas sementes estão sendo lançadas. Aleluia. Agora, a gente temos que se ater no que diz a palavra, né? A semente que cai em bom terreno, a semente que cai no meio de pedras, a semente que cai no meio de espinhos. Então isso aí, o que acontece? A gente entende pela palavra do nosso Deus que isso não está no nosso poder, está no nosso poder semear. Amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. No nosso poder está semear a boa palavra de Deus, que Ele mesmo coloca no nosso coração. Oh, glória! Ele está presente aqui nessa noite, irmão. Aleluia. Isso aqui, como disse a irmã Irene uma vez, isso aqui está tudo sendo filmado, meu irmão, pelo Senhor. Uma vez lá em Belo Horizonte, a irmã Irene falou: o pastor Jeffrey estava pregando, e quando o pastor Jeffrey estava pregando, eu vi descer uma câmera do céu aqui e começou a filmar todo mundo que estava glorificando, e de repente aquela câmera começava a cuspir fogo sobre os irmãos, e foi aquele momento que houve aquela explosão espiritual e a presença de Deus. Eu gosto dessas simplicidades, você me perdoe, irmão, mas eu acho bacana isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por mais que possa parecer princípio estranho isso, não está no nosso poder ganhar almas. Quem ganha almas é o Espírito Santo. Quando essa semente cai em boa terra, ela produz. E boa terra não está relacionada, pelo menos ao meu ponto de vista, o estilo de vida em que as pessoas estão lá fora, mas como se encontra o solo do coração delas, se estão aquebrantados ou se estão soberbos. Tem isso, sabia? Tem isso. A gente precisa ter essa visão. Nós, pelo menos o Senhor toca no meu coração assim. Porque você veja bem, Deus está me levando a falar dessa forma assim, não é essa palavra que dá, mas para a gente meditar e se fortalecer nisso. Não está no nosso poder ganhar ninguém. Jesus disse: ide e pregar. O que produz
o resultado é a palavra quando encontra um bom coração, sim ou não? Jesus não disse assim, ó: quando você entrar numa cidade, pregue ali. Se você for ouvido, amém. Se não for, o que ele mandou fazer? Sacudir. Sacode até a poeira do pé. Quando você pregar e o evangelho não for recebido, sacode a poeira do pé, porque nem a poeira é digna de ir contigo. Verdade. Olha só, a gente às vezes faz uma visão de Jesus só quando ele fala do amor, da misericórdia. Ele fala do amor e da misericórdia, mas para aqueles que não querem dar ouvido ao evangelho, às vezes a gente omite, né? O evangelho de hoje é aquele evangelho da prosperidade, o evangelho do toma lá da cá, tu vai receber tua bênção, tu vai receber teu milagre. Jesus está interessado em libertar, em salvar e transformar a vida daquele que cansou. Verdade. Márcio, cansei dessa vida, irmão. Ele fala sempre isso. Cansei dessa vida que eu levava. Lá fora não vou entrar em detalhes. Ele dá o testemunho dele, ele fala que ele sente no coração dele. Mas cansei. Enquanto a pessoa não cansa, ela nunca vai estar com o seu coração aberto para receber de alguém que possa ajudá-la, seja qualquer um, ou dependendo da situação, Deus. Estou falando alguma besteira? Se eu tiver, os irmãos, por favor. Então, a pessoa tem que se cansar da vida que leva, tem que se enjoar. Tem pessoas que amam as trevas, tem pessoas que amam, a Bíblia diz isso. O próprio Jesus disse: amaram mais as trevas do que a luz. Chegam até a adorar. Chegam até a adorar, não duvido não. Porque eles, o próprio Cristo fala isso: amaram mais as trevas do que a luz. Há uma escolha. Nem todo mundo vai ser salvo. Vai ser salvo aquele que dá fé ao que é pregado, ao Evangelho de Cristo Jesus. Esses serão salvos. Aquele que estou à porta e bato, palavras sendo ministradas. Jesus bateu no coração: se arrepende, se converte, dá ouvidos ao Evangelho para a tua redenção, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus não há nome dado entre os homens, amém, pela qual nós devamos ser salvos. Nós, todos nós. Então, se você dá ouvido ao Evangelho, o Evangelho tem poder para transformar, tem poder para operar milagres na vida do ser humano. Aleluia, louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos meditar aqui, irmão, vamos ver. O que é uma palavra muito conhecida, a gente conhece essa palavra de cor e salteada. Eu sei que todo mundo aqui sabe até falar dessa mensagem. Então não vou entrar pelos pormenores dela nessa noite, porque aqui nós estamos com a igreja, que somos nós, que Jesus a cada dia nos fortalece. Jesus quer resgatar os que estão perdidos, aqueles que querem ser resgatados, aqueles que estão oprimidos, cansados e querem ser libertos. Jesus quer libertar, Jesus quer salvar, mas Ele quer também nos fortalecer aqui essa noite, que já caminhamos e estamos com Ele nessa jornada, amém? Vamos lá, para a gente não se estender muito por causa do horário. A palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós não vamos ler o texto todo, depois, desejando os irmãos, pode estar lendo em casa, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saber só onde que está a divisão desse texto aqui. Essa Bíblia aqui, eu não tenho aquela divisória da parábola. Está aqui, porque a letra está parecida. Então nós vamos ler só esse versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aí, versículo 14 diz assim: porque isto também é como um homem
que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Também então, dois comparativos, duas parábolas que Jesus está usando no capítulo 25 de Mateus, para falar a mesma coisa, para falar do que o reino dos céus era semelhante. Ele fez uma comparação, né? Eu sei que o meu cunhado Leandro já orou, mas eu gosto de orar também, então vou fazer uma oração objetiva nessa noite. Senhor Jesus, nós te damos graças por estarmos aqui nessa noite, sabemos, Pai, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Dá-nos a tua direção na palavra que o Senhor quer que nós venhamos a ouvir, e a palavra que o Senhor quer que seja levada ao coração daquele que o Senhor preparou para ouvir essa ministração nessa noite. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Amém. Para a nossa edificação e para o nosso fortalecimento nessa noite, em nome de Jesus. Oh, glória. Amém, amém. Os irmãos que acompanham aí pela programação posterior, que Jesus abençoe vocês. Nós estamos aqui na congregação da IPUB em Santa Maria, aqui no final do ponto final, né? De ônibus, ainda não gravei isso aqui. Na Avenida Estrela Branca, 419, loja C. Ao lado do fiscal. Ao lado do fiscal aqui da empresa São José, Santa Maria, Pavuna Santa Maria. Muito bem, irmãos, nós estamos lendo dois versículos relacionados. Os irmãos podem se sentar, relacionados a duas parábolas em sequência. Uma relata a história das 10 virgens, que nós conhecemos bem, louvado seja o nome do Senhor. E a outra parábola fala do Senhor, de um Senhor que empreendeu uma viagem, realizar uma viagem, e ele distribuiu talentos para cada um dos seus trabalhadores. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, e ele foi-se em uma viagem, e retornando ele cobrou daqueles que ele entregou, dos seus servos que ele entregou talentos, um retorno, não é isso? Uma apresentação do que ele deixou investido naqueles servos para que eles reproduzissem. Em contrapartida, Jesus também usa a parábola das virgens, e ele fala de 10 virgens que eram 5 prudentes e 5 nécias. Prudentes eram aquelas que conservavam azeite em suas lamparinas, e em contrapartida outras 5 que não tinham. A gente fala que usa esse termo dessa parábola, e na grande maioria eu ouço dizer que as virgens nécias, elas tinham pouco azeite, mas a realidade é que a Bíblia diz que elas não levaram azeite, ou seja, elas tinham lamparina, elas eram virgens. As outras prudentes eram virgens, levaram suas lamparinas e levaram o azeite, mas as nécias tinham as lamparinas, tinham as suas vestes, mas não levaram o azeite. A gente sabe, vale se ressaltar para ficar na nossa mente nessa noite também, é que o azeite é símbolo da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então esse comparativo alegórico que Jesus usa, louvado seja o nome do Senhor, para transmitir verdades espirituais ao coração do seu povo. Por exemplo, o significado de parábola, narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparações. Jesus ele se utiliza de comparações que, particularmente, eu acredito que ele usa esses comparativos de partes da história, de um dado momento que aconteceu na história, e Jesus usa isso para fazer comparativos, porque isso é uma opinião minha, tá? Isso agora é uma opinião minha. Por que eu creio que Jesus usou histórias verdadeiras? Porque ele era a verdade, ele disse: eu sou a verdade. Será que a gente consegue conceber Jesus, ainda que usando uma figuração, usando de imagem, de alegorias e de comparativos de algo que nunca aconteceu na história, sendo ele Deus? Deu para entender isso?
Você está me entendendo isso? Então até isso é um pensamento meu, volto a repetir. Até os comparativos da parábola, eu particularmente acredito que eram comparativos que realmente aconteceram em um dado momento. Aí você pode dizer assim, poxa, mas as parábolas das virgens, será que aconteceu? Deixa eu ler algo aqui que eu pedi até a minha esposa para me ajudar a escrever. Escuta só isso, para você entender essa questão de por que eu acredito que as parábolas, elas em algum dado momento aconteceu. A tradição oriental e escrituras do antigo Israel, a aliança de casamento, brit, fazia parte do direito civil, e não havia documentos legais elaborados para definir direitos do noivo ou da noiva, marido ou esposa. A cerimônia de casamento, chupá, que é como se pronuncia, consistia em trazer a noiva para a casa do noivo em procissão com lâmpadas acesas durante a tarde ou a noite. Havia grande regozijo e celebração nas ruas. E também quando as procissões chegavam na casa do noivo, uma vez que entravam na casa do noivo, as portas eram fechadas e a cerimônia começava. O noivo compartilhava o noivo espalhava a ponta do manto superior sobre a noiva. Em seguida iriam proceder à cerimônia de casamento. Depois acontecia a festa de encerramento. Amigos e parentes viajavam longas distâncias para participar da festa. Então você percebe que esse comparativo era algo que acontecia. Realmente, em um dado momento da história de Israel, as cerimônias de casamento eram realizadas dessa forma. As noivas, muitas das vezes que iam se casar, elas iam de encontro, iam para a casa do noivo levando lamparinas, e independente se era de tarde ou se era noite, né, que eram os momentos em que aconteciam essas cerimônias, então, essa figuração realmente era um fato que acontecia. Então eu acredito que esse comparativo na história Jesus tirou de algo que foi real, que aconteceu, e usou essa figuração para nos transmitir uma verdade. E que verdade é essa? Que nós cristãos, servos de Deus, porque essas virgens representam a igreja, representam eu e você, como nós sabemos bem, precisamos constantemente vivermos uma vida preparada. Aí surge a pergunta: como está a minha vida? Como está a minha vida espiritual? Como eu tenho levado a minha vida espiritual? O tema dessa palavra que eu dei foi preparados e produtivos. Nós precisamos viver uma vida diante do nosso Deus preparada. E está preparado para o regresso de Jesus, que vale se ressaltar, está às portas para acontecer. Todos os sinais que nós vemos descritos na palavra do nosso Deus têm se cumprido, Leandro. Nós não podemos dizer que está faltando alguma coisa para acontecer, não. Quando nós olhamos para o quadro mundial, e dizia isso o pastor Hugo ontem pregando, nós podemos ver que tudo o que Jesus pregou e tudo aquilo que ele deixou como sinais da sua vinda e da sua volta estão acontecendo por todo o mundo e por todo o planeta. Agora, será que nós estamos apercebidos? Será que nós estamos apercebidos para aquilo que tem acontecido no mundo? Dos sinais que Cristo falou, do seu regresso e da sua volta, que aconteceriam e que antecederiam a volta dele para buscar o seu povo? Está acontecendo tudo o que a Bíblia diz que aconteceria, os sinais que aconteceriam e que antecederiam a volta de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E esse comparativo mais uma vez ressoa para cada um de nós aqui, e para quem nos ouve, os sinais da parábola das virgens, que nos instrui como igreja do Senhor, como separados por Cristo, como alcançados por Jesus, a vivermos uma vida preparada. Amém. Louvado seja Deus. E deixa eu falar uma coisa: está preparado para a volta de Jesus.
e acharmos, muitos acham que estar preparado para a volta de Jesus é frequentar um culto, é estar dentro de uma igreja nos dias que são marcados os cultos. Não, estar preparado é viver uma vida buscando a Deus, sintonizados no Senhor Jesus, sintonizados na sua palavra. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em contrapartida, a outra parábola que Jesus usa na sequência do capítulo 25 é a parábola dos servos, ao qual a um ele chamou, empreendendo aquele senhor, no comparativo da parábola, empreendendo uma viagem, ele chama os seus servos, a todos os seus servos, e a um desses, aqui na Bíblia 3 servos, né, que se destacam, né? Não é todos os seus servos. Aqui se apresenta 3 servos. Um desses servos, Deus dá 5 talentos. A outro Deus, o Senhor, dá 2 talentos. O Senhor deles, né? E a um deles, Deus dá 1 talento. Louvado seja Deus. Aí eu pergunto a você, a nós aqui nessa noite, o problema foi com qual deles? O problema foi com qual deles? Eu estou fazendo uma pergunta. O problema que nós vemos no decorrer dessa parábola não é com aquele que Jesus deu 5 talentos. Não é isso? Eu já estou aplicando essa palavra. Porque o Senhor desse comparativo é o próprio Senhor Jesus, que esteve nesse mundo, morreu, ressuscitou, foi para a glória, empreendeu uma viagem, ele foi. Mas ele prometeu voltar. Como esse servo voltou, a gente sabe, e pediu contas daquilo que ele nos entregou. Para quê? Para multiplicar, para produzir. Ou seja, por isso que eu coloquei o tema dessa palavra simples nessa noite: preparados e produzidos. Porque nós, como os crentes e servos do Senhor, não podemos simplesmente estarmos preparados, temos que produzir. O crente preparado, ele tem que produzir também no reino. Amém? O que ganhou 5, devolveu 5. O que ganhou 2, devolveu 2. Mas o que ganhou 1, enterrou. Ele foi enterrar. Ele entregou 5. Produziu 10. Eu falei errado? É verdade. Eu errei. A um senhor deles entregou 5 talentos, ele produziu 10. A outro senhor entregou 2 e ele produziu 4. Mas o que enterrou, o que ganhou 1 talento fez o quê? 1. Nada. Achou insignificante. Então o problema aqui não foi quem ganhou mais, foi o que ganhou menos, vamos dizer assim. Porque ele julgou ser insignificante o que ele recebeu. A narrativa diz: Senhor, eu sei que tu é homem severo e que granjeia onde não plantastes, que podes aonde não plantastes. Não é isso? É mais ou menos isso que o Senhor fala lá. Como tu, sabendo que eu era homem severo e que cobro, tu fostes enterrar o que eu te dei, 1 talento. Não é isso? Porque tu não entregaste aos banqueiros para que produzisse esse 1. Você consegue perceber isso nessa noite? Porque muitas das vezes a gente dá desculpa para Deus das nossas deficiências. A gente se acha tão insignificante muitas das vezes. Isso aqui que Deus me deu, para que serve isso? Mas em primeiro lugar nós precisamos entender que todos nós recebemos algo de Deus para produzir. Amém. Na igreja. Glória a Deus. Ninguém para Deus é insignificante. Ninguém é. Ninguém é. Essas 2 parábolas são interessantíssimas para cada um de nós nessa noite. Porque primeiro ela nos adverte a vivermos uma vida constantemente preparadas, uma vida de busca a Deus, uma vida sem se esmorecer com a nossa vida espiritual, apesar de que nós vivemos adversidades, momentos difíceis, momentos de lutas nessa terra, momentos em que
a fraqueza espiritual vem sobre nós. Muitas das vezes nós estamos em uma batalha espiritual para mantermos a nossa comunhão, a nossa relação com o Senhor. Mas essa parábola, ela nos adverte das virgens: embora você esteja enfrentando opressões, enfrentando resistências à sua vida espiritual, querido irmão, continue lutando, continue se preparando, não deixe a sua vida espiritual esmorecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E em contrapartida, a parábola em sequência diz: você tem algo para oferecer a Deus. Você é importante sim para Deus. Ainda que os homens olhem para você e digam: esse aí não tem nada, esse só tem um talento, ele não tem muita coisa que possa oferecer. Mas Deus não está preocupado com o que os outros pensam ou dizem ao teu respeito. Ele está preocupado com aquilo que Ele te entregou e te pediu para fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Produza na obra do Senhor. Em primeiro lugar, nós não temos que dar ouvidos ou se focar ao que as pessoas dizem, porque as pessoas dizem muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas acham ao nosso respeito, mais do que com aquilo que Deus está dando em nossas mãos, aquilo que Deus está requerendo de nós. Amém. Talvez não seja muita coisa, talvez seja uma coisa simples, que muitas das vezes, por ser simples, a gente ignora e diz: não dá aquela relevância, né? Mas se Deus entregou na tua mão para você produzir, produza. Seja produtivo na obra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Uma coisa que eu gostaria também de falar, eu separei para falar acerca de parábolas, que está no livro de, vamos ler aqui, Mateus capítulo 23. Eu acho interessante também ressaltar, porque não era do interesse, por exemplo, de Jesus, que as pessoas entendessem o que ele dizia. Sim ou não? Era do interesse, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo, olha o detalhe, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, quem não vai perecer? A gente tem que fazer essas perguntas. Um dia desse eu estava meditando comigo em casa, pensando assim: poxa, como era importante quando a gente estudava, Leandro, eu estava terminando o primeiro ano, o primário. Na minha época, sabe, se a Raquel pegou isso, a gente tinha aquela matériazinha que diz interpretação de texto. Não tinha essa matéria? Isso para nós que lemos Bíblia, ela é importantíssima. Porque às vezes a gente vai lendo determinadas coisas, vai passando por cima das coisas, às vezes a interpretação é uma, a gente não entendendo outra coisa. Está dando para entender aí? Então é super importante a gente aplicar essa regrinha que a gente aprendeu no nosso primário. No meu primário tinha isso, interpretação de texto. Jesus amou todo mundo, sim ou não? Ele amou a todos, mas porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O Evangelho, a salvação é para todo mundo, mas só vai receber o que ele prometeu quem crê, quem abraçar o Evangelho, quem crê na pregação do Evangelho de Cristo, quem crê no que Cristo promete, como nós cremos, nós acreditamos em Cristo. Tem gente que diz que isso aqui é um livro milenar, ultrapassado, que nós somos quadrados. Nós crente doido, está pregando lá a palavra de Deus, falando que Jesus vai voltar. Tem gente que nem prega mais isso, que Jesus vai voltar, porque isso não dá ibope mais. Vamos dizer assim nessas palavras, né? Isso não chama atenção mais de ninguém, que Jesus vai voltar, para você viver uma vida negando a esse mundo, as suas vontades. Ninguém prega isso, porque isso deixa a igreja vazia, ninguém quer isso. As pessoas querem ouvir de cura, de milagre, de bênção, de prosperidade.
e de tantas outras coisas, mas não querem ouvir que Jesus quer salvar, quer libertar, quer transformar e quer levar para a glória. Amém. Amém. Isso é antiquado, ninguém quer ouvir isso. Então a gente não pode se preocupar que se a igreja, aqueles que pregam e que querem pregar o evangelho, vamos dizer assim, limpo, trazendo em evidência aquilo que Jesus realmente falou, porque Jesus falava de bênção, de milagre, mas Jesus também tinha hora que ele falava o que tinha que ser falado mesmo. Quem me entende, diga amém. Amém. Quando ele precisava, ele falava. Nós temos eu não separei essa passagem para dar aos irmãos, mas teve um sermão de Jesus lá, que ele pregou, que saiu todo mundo. E diziam assim: quem pode suportar essa palavra? Do sermão de Jesus. O que Jesus estava falando ali? A Bíblia não diz que tipo de sermão que era. Só diz a reação do povo que ouvia ele. E dizia assim: quem pode suportar isso que ele está falando aí? Vamos embora, quero ouvir não. Foi saindo um por um, né? Alguma coisa não estava muito boa para aquele povo lá. E só queria pão e peixe. Mas quando veio a palavra de transformação e do que Jesus requeria deles, ela foi saindo todo mundo, um por um, caçando o seu rumo. Aí Jesus abraçou os seus apóstolos assim, ó. Meus queridos, eu pisei na bola aí. Desculpa aí, eu acho que eu peguei pesado. Foi esse que Jesus falou para os discípulos? Mas, falou assim: vocês aí, vocês querem ir também com eles, não? Às vezes são passagens que às vezes a gente passa assim, que muitas das vezes a gente não ouve muitas pessoas falando, entendeu, Leandro? Pregando essa palavra. Mas são textos que às vezes que mostram que quando Jesus precisava falar, ele falava mesmo. Ele queria pessoas que estivessem com ele de verdade. E por que? Eu perguntei, né? Não perdeu não. Eu perguntei, por que Jesus falava de parábolas, se ele queria que, se era necessário que as pessoas ouvissem e entendessem a mensagem dele? Vamos ler aqui. Olha o que diz Mateus capítulo 13, para não ficar no meu pensamento, os irmãos acompanharem aqui. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, Jesus disse, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, deixa eu ver aqui, por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreenderás, e vendo vereis, mas não percebereis. Se o próprio Jesus está falando que ele usava de parábolas para que eles vendo não vissem, mas ele não queria salvar, ele não quer salvar todos. Então é interessante que a mensagem que ele está pregando fosse de entendimento geral, de todos. Aí alguém abre para mim 78, Salmo 78, 2, rapidinho, só para fechar esse pensamento aqui. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Glórias a Deus. Quem achou pode ler, que está mais fácil aí. Abrirei a minha boca numa parábola, procurei enigmas da antiguidade. Segue mais um pouquinho. Coisas que temos ouvidos e sabido, que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor. Amém. É porque eu estou tentando ver a sequência, porque tem outra tradução que fala um pouquinho diferente. Mas tá bom. O Salmo 78 fala que o Senhor ia propor parábolas, enigmas da antiguidade. Lá em São João, mas ele pega no carrinho dele e começa a pregar a palavra lá e fala rasgado que tiver que falar na frente de pessoas lá no meio do mundo, irmão. Entrega a tua vida a Jesus, senão tu vai perecer no inferno, irmão. Aí às vezes o crente fica
não fala isso não, porque senão vai ofender. Não é isso? Não fala isso não. Hoje em dia está esse mimimi gosta. Entendeu? Não fala isso não, porque é um humanismo. Né? O culto é para os homens, não é para Deus. O culto não é para quebrantar os homens, é para massagear o ego dos homens. Hoje em dia, a verdade é essa. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Eu creio que de alguma maneira o Espírito do Senhor falou também ao meu coração aqui, nesse momento, e também falou ao coração dos nossos irmãos nessa noite, e que tenhamos esse